E chegou a nossa hora de falar de futebol. E vamos hoje começar falando de Fortaleza, que no final de semana empatou com o time do Bahia. Mas não é nem essa notícia do Fortaleza, né? Essa empatou com o Bahia na estreia do Renato Paiva, mas hoje anunciou a renovação do contrato com o volante Lucas Sacha, de 34 anos. O Lucas Sacha, ele tinha contrato com o Fortaleza somente até o fim desta temporada, 2025. Perdão. E hoje o Fortaleza anunciou a renovação por mais 2 temporadas, no caso até o fim de 2026, né? Novo contrato dele vai até dezembro de 2026, 31 de dezembro. Ele tá na 4ª temporada vestindo a camisa do Fortaleza, vai pra 5ª, né? Com um novo contrato. Disputou 122 jogos nesse período, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Só que em 2025 ele tem sido o líder de desarmes do Fortaleza, por ter sido peça importante do Fortaleza nessa temporada. A boa temporada dele, inclusive com a camisa do Fortaleza, fez com que ele fosse alvo do Atlético Paranaense. Até a gente trouxe a informação aqui que ele teria aceitado a proposta do Atlético Paranaense para jogar no time de Curitiba, mas que o Vojvoda pediu para que ele ficasse, né? Na época, treinador do Fortaleza pediu para que ele ficasse, permanecesse com a camisa tricolor. Acabou que foi o que aconteceu. Ele ficou no Fortaleza, o Vojvoda acabou demitido e ele agora renovou o contrato com o time do Fortaleza até dezembro de 2026. O que você acha que, apesar de não ser titular absoluto desse time do Fortaleza, ele cumpre um papel importante, sendo quase aquele 12º jogador, né? Que seria aquele jogador que sempre entra, né? Ele nunca fica muito tempo sem jogar. E ele, de fato, tem cumprido bem esse papel, além de ser uma liderança internamente. Então, o Lucas Sacha vai ficar no Fortaleza. Uma boa notícia pro Fortaleza, principalmente nesse momento que o time precisa se recuperar na tabela de classificação, né? E, inclusive, aí puxando um pouco pro jogo do final de semana, né? O Fortaleza conseguiu esse empate contra o time do Bahia. Aliás, foi um tropeço porque o Fortaleza saiu na frente, mas já deu pra ver ali alguns pontos, né? Até mesmo de comportamento do time. Melhorou? Deu uma leve melhorada, né? É claro que a gente vai precisar de mais jogos pra, de fato, analisar o que será esse Fortaleza do Renato Paiva. Foi apenas o primeiro jogo, e com pouco tempo para trabalhar. Então, só teve praticamente ali um treinamento até ir pro jogo. Então, vamos esperar um pouco mais, mas já deu para ver alguns pontos positivos que a gente pode levar assim em consideração para uma eventual recuperação do Fortaleza na tabela de classificação e sair dessa incômoda zona do rebaixamento. Qual a posição atual, Vitor? Permanece a mesma, 19º colocado com 11 pontos conquistados. O lado ruim é porque o time do Santos, com a vitória do Vitória sobre o RB Bragantino ontem, o Santos entrou na zona de rebaixamento, né? E mesmo o Fortaleza vencer na próxima rodada, ele não deixa a zona de rebaixamento ainda. Mas também não é algo... Não é uma situação complicadíssima, porque é uma diferença apenas de 3 pontos, né? É diferente do Sport, que em 16 rodadas não venceu nenhum jogo, só tem 3 pontos conquistados. Então, esse sim tá uma situação complicada, os demais não. Agora vamos mudar de assunto, falar da Série D, porque na Série D estamos vivendo aí os últimos momentos da Série D. E temos 4 times participantes, mas desses 4 times, 3 ainda tem chance de classificação. O Iguatu é o que tem a chance de classificação mais clara, digamos assim. Porque ele é atualmente o 4º colocado do grupo A2 e depende de si apenas para se classificar ali. Se ele vencer o Sampaio Corrêa no Castelão, na última rodada da fase de grupos, tá classificado. Se empatar, ele precisa torcer para que o Maranhão não vença o Altos do Piauí, e se perder, aí ele precisa torcer para que
o Maranhão e o Tocantinópolis não vencem os seus jogos. No grupo A3, aí nós temos uma briga de cearenses. Perdão. Nós temos uma briga de cearenses, que é Horizonte e Ferroviário. O Horizonte, ele deu uma arrancada, venceu 3 dos últimos 4 jogos e hoje é o 4º colocado. No final de semana agora venceu o Santa Cruz de Pernambuco pelo placar de 2-0 e também depende só de si para garantir classificação, né? Já o Ferroviário, não. O Ferroviário, ele precisa não só vencer o seu último jogo, né? Como precisa também torcer para que o Horizonte não vença o seu último jogo, que no caso é contra o América de Natal. Por que eu acho que o Horizonte tem uma situação assim? Por que eu digo que o Iguatu é mais claro? Porque o Iguatu depende de si, pronto. O Horizonte, apesar de depender de si, ele enfrenta o América de Natal fora de casa, né? Esse jogo lá na Arena das Dunas. O América de Natal tá classificado já e é uma equipe grande. Então vai ser um jogo complicado, mesmo com o América de Natal já classificado. O Ferroviário não depende de si, mas ele vai enfrentar o Central de Caruaru, né? Que é o líder. Então também é um jogo complicado pro Ferroviário. Então, os dois clubes cearenses estão brigando aí pela última vaga, mas ambos podem perder também a vaga e termos apenas um cearense ou nenhum cearense na próxima fase, já que o Maracanã, que é o 4º time que participa da competição, já está eliminado precocemente. No caso do Ferroviário, ele precisa vencer, como eu disse, e torcer para o Horizonte não vencer, ou se vencer e o Horizonte empatar também está classificado. E se perder, o Ferroviário ainda pode se classificar, mas aí vai ter que torcer por uma combinação improvável, que no caso é que o Horizonte perca por uma diferença de 3 gols e que o Santa Cruz também não vença o Souza da Paraíba. Então, complicado essa combinação de resultados, mas vamos torcer para que pelo menos 2 dos nossos 3 clubes, né, esse é o melhor cenário, que 2 dos nossos 3 clubes estejam na próxima fase, na fase mata-mata da Série D. Com toda certeza, Vitinho, muito obrigada pela sua participação, um abraço, melhoras aí, boa recuperação. Obrigado. E até amanhã. Até amanhã.